1º de julho de 2021, nós retomamos esse tema envolvendo o Conselho Tutelar. Corporativa levantar os pontos críticos que precisam ser reestruturados no que tangem ao Conselho Tutelar do município de São Paulo. Então, o GT, ele é integrado por assessores, membros da comissão permanente, o Fórum Municipal da Criança, o CMDCA, Promotoria da Infância, Secretaria de Direitos Humanos e o Conselho Municipal de Educação. Então, os pontos que serão tratados nesse GT. Analisar o PL 560, a estrutura física dos conselhos, os recursos financeiros disponibilizados, como garantir mais transparência, remuneração e capacitação também serão pontos abordados. Então, eu gostaria, então, para que fizesse aqui uma fala inicial o Marcos, que é quem aqui nos dá apoio na nossa comissão, para que ele faça uma apresentação do resumo que a nossa equipe técnica elaborou aqui para as vereadoras desta comissão, para que a gente pudesse, então, começar o nosso bate-papo em torno disso. Bom dia a todas, a todos e a todos. A princípio, eu me coloquei à disposição da comissão para fazer uma apresentação, se fosse necessário, mas isso não me foi solicitado previamente. Eu ainda perguntei para a assessoria se isso seria necessário e, a princípio, me informaram que não, vereadora. De qualquer forma, assim, um resumo bem básico, tá? Durante os anos de 2018 e 2019, foram realizadas 12 reuniões abordando o tema dos conselhos tutelares,
do PL 560/2016, e de uma certa forma também, através das discussões, esse tema ele foi ampliado para se falar não só da política como um todo, relacionada à Lei 11.123, como todos os temas relacionados, estrutura, o uso dos fundos e etc. Então, assim, de uma forma resumida, a gente pôde observar, né, aqueles itens que são os mais caros para os conselheiros, né, os itens que de fato geraram um maior debate e discussão, né, e que de uma certa forma a equipe técnica observou que não houve um consenso a princípio. Você vê desde, por exemplo, a questão de uma proposta relacionada a aquilo que o PL 560 propunha de uma forma mais focada originalmente, que é o regime disciplinar, né? Esse é um ponto que foi muito polêmico, né? Que eu acho que a gente teria elementos para verificar que alternativas nós temos em relação a esse tema. A questão da necessidade ou não de uma formação ou de uma escolarização necessária para que os conselheiros eles sejam candidatos e, obviamente, sejam eleitos. A questão da eleição também, né? Se por chapa, se individualmente. A vereadora Soninha, se não me engano, na proposta final, ela propôs que fossem no máximo 3, chapa de no máximo 3. Enfim, a gente, no trabalho que nós encaminhamos para as assessorias e para as vereadoras, a gente listou todos esses itens, né? Agora, eu acho que cabe também a gente avaliar, né, enquanto sugestão e ponto de partida, é se o foco da discussão do GT e da proposta de um substitutivo do PL 560, ela vai focar no objetivo original, né, deste PL, ou como foi feito ao longo desses 2 anos mencionados, se ele vai se ampliar para discutir a política como um todo, né? Então, esse substitutivo, né, essa minuta produzida pela gestão anterior, ela ampliou, né? E ali existe um detalhamento, né, item a item, dessa possibilidade de ampliação, né? Como a gente mencionou. Então, uma definição que eu acho que seria importante enquanto recomendação, né, primeiro, qual o escopo, né, que as vereadoras entendem que a gente deve delimitar. Se foca mais no propósito original do PL, né, que era basicamente questões relacionadas ao regime disciplinar e ampliava um pouco mais, ou se a gente vai discutir a política como um todo, né? Acho que esse é um ponto importante para uma decisão. O segundo vamos aproveitar o material já produzido nas 12 reuniões que ocorreram entre 2018 e 2019, ou se faz necessário percorrer novamente um caminho amplo de discussão novamente com a sociedade, com os órgãos relacionados e com os próprios conselheiros. Então, eu entendo que, a princípio, os pontos iniciais
foram apresentados aqui agora e a gente se coloca à disposição para tirar dúvidas ao longo do processo. Agradeço, vereadora Janaína, presidente. Imagina, Marcos, nós que te agradecemos. Alguma vereadora gostaria de fazer algum complemento? Juliana? Estou tentando achar o som aqui. Bom dia a todos e a todas, né? Acho importante a gente fazer hoje essa reunião de trabalho, né? Nesse projeto, né? Essa proposta que foi pensada aí a princípio dentro da comissão junto com a vereadora Soninha. Em seguida, a gente faz também uma tramitação com uma proposta junto com o governo, né? E ele acaba tendo essa proposta junto com alguns conselheiros, né? A valorização, enfim, daquilo que as pessoas que estão na base e estão no dia a dia, né? Na discussão política, acabaram ajudando e o governo até topou, né? Naquele período. Então, hoje, eu acho que é bem importante a gente fazer esse processo, né? Enxergando os dois e o substitutivo para a gente poder avançar nessa discussão. Então, muito, muito obrigada, né, vereadora Janaína, por colocar esse método, e eu acho que a gente vai seguir ajudando a partilhar aí as políticas públicas e acertando. E eu tenho só comissão de saúde, que começa às 11 horas hoje a prestação de contas, então tem algum momento que eu vou ter que dar uma saidinha. Saidinha não, vou estar aqui, mas eu vou estar em outro, né? O virtual é bom por isso, que você consegue estar nos dois espaços, mas de repente tem alguma coisa que vocês precisam de mim, só me dá um toque aqui, o Fábio Rodrigues vai estar acompanhando junto com a gente, tá? Excelente, Ju. Elaine, quer fazer alguma consideração, querida? Quero não. Também eu queria falar o mesmo que a Juliana falou, Janaína. Assim, acho muito bom que a gente consiga deliberar nessa reunião de trabalho. Acho que isso ajuda todas nós, assim. E esse é um tema muito importante que sempre aparece, né? E é um tema de muita urgência, né? A gente que está nos territórios, Janaína. Eu sei que você também é de periferia, sabe muito bem urgente, né, a pauta da rede de proteção das crianças e adolescentes. Então, é muito importante para a gente debater esse tema. Eu ia perguntar, Janaína, sobre o grupo de trabalho, a gente vai discutir depois, porque eu acho que quando apresenta, né, essa PL, eu acho que até a indagação que foi feita aqui, né, sobre os limites que a gente vai ter sobre esse substitutivo, vai alterar, né, se a gente vai continuar tratando dentro do mesmo tema, eu acho que isso era importante ser discutido dentro do grupo de trabalho que o Marcos colocou, né, que a gente pode pensar. Eu não sei se vocês já tinham pensado, Janaína, alguma outra maneira, mas talvez constituir bem esse grupo de trabalho e fazer ele começar esse debate, né, e pensar a regularidade desse grupo também seja um bom caminho para a gente. Excelente. Eu vou estar conversando a partir, né, da gente ter batido esse papo, entendido a visão, né, das vereadoras. Eu quero perguntar, né, antes de eu falar até, Eli, minha querida, você quer fazer algum comentário? Oi, meu amor. Não, por enquanto não. Eu estou aqui atenta e no finalzinho a gente fala. Fechado. Então, assim, eu vou conversar também, porque eu acho que é um player super importante, a secretaria, né? Então, tanto trazer a secretária de Assistência Social, a Berenice, e a Cláudia Carleto. Acho que é muito importante, porque, afinal de contas, sem ela, o GT fica novo. Então, a gente vai trazê-las, a gente mobilizar, né, os presidentes dos dois conselhos, né, e
promotoria da infância. Eu acho que, assim, o doutor Eduardo, ele é um super convidado, vocês não acham? Ele trabalhou tantos anos na promotoria da infância. A Juliana conhece ele bastante, né, Ju? Eu não ouvi, Janaína, o nome. Ele chama Eduardo Dias. Ah, o Eduardo Dias. Sim, sim. Nome excelente. Eu vou fazer o convite para ele integrar também esse nosso GT e a gente também mobilizar algumas outras pessoas que a gente entender relevante. Eu acho que aqui é assim, é para a gente colocar o tema na mesa e a gente aproveitar, né, até uma terça-feira a gente fechar essa relação, entendeu? E aí a gente chega para a próxima semana comunicando a formação final. Acho que é assim, acho que fica uma coisa, toda quinta-feira os assessores se reúnem e aí a gente vai fechando isso e na próxima a gente já comunica o funcionamento. Vocês têm sugestões? Eu acho que aqui é o momento da gente deliberar todas as sugestões, tudo que entende como relevante para ser considerado na organização. Eu vejo que o Fábio está em cólicas. Fala, Fábio. Super querido Fábio. Ai, tudo bem, gente? Bom dia, vereadora Janaína, bom dia, demais vereadoras. Obrigado por poder falar, né, poder me manifestar. Eu tenho participado assiduamente com o grupo de assessoria, né, a gente pensou um pouco toda essa proposta nessa questão do GT, que é super importante, mas eu estou um pouco preocupado, vereadoras, no sentido assim, quando a gente monta um GT, que é um grupo de trabalho, a gente estava preocupado com o prazo, né? Porque a gente pensou em tentar definir hoje, né, se possível, esse GT, para que ele pudesse começar a funcionar em outubro e novembro. E tivesse que apresentar alguma coisa, talvez na última ou penúltima reunião nossa, que seria em dezembro. Eu sei que é muita coisa, mas já tem muita coisa avançada. Como o Marcos falou, ele fez um bom resumo, fez um bom material. A gente já tem, então, o PL da Soninha, tem um substitutivo, tem outro substitutivo do governo, né, inclusive encaminhado pela própria secretária Berenice, e tem um que foi feito pela bancada do PT na época também. Então, acho que tem bastante elementos, e mais do que os conselheiros trouxeram na última reunião, e se a gente conseguisse definir, então, o escopo desse GT, que eu acho que já está um pouco claro, acho que é pensar mesmo como que a gente consegue, talvez, ver o que a gente consegue de consenso entre esses projetos, né? Eu acho que a ideia de trazer o governo é muito bom, porque se a gente consegue trazer todo o sistema de garantias de direito nesse GT, que seriam os conselhos tutelares, que seriam o CMDCA, né, que são, inclusive, o Conselho de Educação que foi colocado aqui, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o governo, e nós, do Legislativo, eu acho que é um grupo de trabalho bacana, mas que a gente talvez pudesse definir já, não sei, a gente pensou que hoje talvez, né, a gente conseguisse bater o martelo, que vai ter o GT, e talvez não um cronograma, mas que a gente pensasse um prazo final. Eu sei que talvez seja uma pretensão achar que a gente, em 2 meses, consegue resolver tudo, mas pelo menos acho que dá para avançar em algumas propostas objetivas para que a gente feche o ano, né, com a comissão com alguma propositura, não sei. Era só esse comentário. Então, ótimo, Fábio. Isso não impede desse GT já começar a funcionar de uma forma indireta com os assessores e a comissão técnica, tá? Mas ele formalmente só vai ser formado quando a gente conseguir levantar todos esses preços, porque você tem que conversar. Não adianta a gente definir que vai ser a secretária, o Eduardo Dias, não sei mais quem, e a pessoa não ter disponibilidade, né? Então, a gente tem que levantar a disponibilidade das pessoas, definir o tempo de dedicação, a gente apresentar isso para as pessoas, enfim, é o respeito que a gente tem que ter com o tempo do convidado. Por isso que eu estou falando, para a gente definir tudo isso, vocês no grupo da assessoria, para que os convites possam ser expedidos, e obviamente torcendo muito.
eu tomei a liberdade, né, de entrar em contato com a vereadora Soninha, porque todo mundo sabe, né, da dedicação que ela teve com esse tema. Ela foi uma pessoa que se envolveu muito, ela conseguiu entrar. E eu gostaria que até de abrir a palavra para ela. Eu a convidei, né, inclusive para integrar o GT, mas infelizmente por compromissos profissionais assumidos, ela não conseguiria se dedicar o tempo que precisa, mas a sua disposição em colaborar com o tema é enorme. Então, eu gostaria que a Soninha fizesse uma fala, por ela ser a mãe dessa proposta, uma pessoa que trabalhou tanto nisso, uma pessoa que tem aqui o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso reconhecimento. Soninha, a palavra é sua. Obrigada, Janaína, Juliana, não consigo enxergar todo mundo aqui. Obrigada por seguirem com esse debate, né? A gente passou muitas horas tratando desse assunto de conselho tutelar. Não quero repetir alguma coisa que já tenha sido dita aí pela assessoria da comissão, então não queria, mas talvez eu repita. Como vocês que estão mais aqui envolvidos sabem, né? A gente tinha um projeto de lei de 2016 e que foi aprovado em primeira com bastante facilidade e nunca mais voltou à pauta do plenário. Então, a Comissão da Criança discutiu, toda a reunião da Comissão da Criança era como se fosse uma audiência pública. Todas as pessoas presentes podiam se inscrever e se manifestar, e foi isso que aconteceu. Muitas coisas foram construídas com sintonia, com alinhamento, com concordância, mas alguns pontos nevrálgicos não chegaram, né? Não houve acordo, não houve consenso, e sinceramente eu não saberia como resolver isso a não ser levando a votos, né? Como todas as outras matérias da casa vão a votos no plenário, com a possibilidade de apresentar emendas, de apresentar substitutivos. Então, os pontos em torno dos quais houve impasses insuperáveis foram o que se exigir daquelas pessoas que vão ser candidatas ao Conselho Tutelar. Então, eu defendia, algumas de nós defendíamos, que fosse exigido no mínimo ensino fundamental completo, outros, baseados em resoluções já existentes ou em regras estabelecidas em outras cidades, defendiam que tem que ser o ensino médio completo, e também baseado no que já é feito em outras cidades, a gente propunha, em alguma etapa, ou antes da candidatura, ou depois da eleição, que fosse feita uma prova. E eu entendo perfeitamente que as pessoas têm um medo de prova. Eu, por exemplo, odeio o formato do vestibular. Acho uma coisa ridícula que exige um conhecimento teórico, né, decorado, extenso, aprofundado, totalmente sem sentido. Então, eu entendo o medo de prova, lógico, uma prova mal feita pode eliminar as melhores candidatos. Mas uma prova bem feita não precisa ser de múltipla escolha, o que diz o artigo 222 do ECA, pode ser alguma coisa em que a pessoa possa declarar, né? Falar sobre a sua experiência, a sua expectativa, por que ela quer ser conselheira tutelar, né? ou conselheiro tutelar. Então, esses foram impasses que a gente não superou. O outro que eu acho que foi o mais decisivo em termos de impasse, que impedia que no Colégio de Líderes a gente concordasse em levar o texto a plenário, são as regras para a eleição, né? Também alguns de nós defendemos que, com base na proibição expressa para que se monte chapa, por que você diria que não pode ter uma chapa? Qual seria a razão de não ter uma chapa? É permitir candidaturas mais equilibradas entre pessoas. Quando você fala uma chapa, você tem um grupo organizado disputando a eleição. Inclusive, você tem menos chance de diversidade na composição desse colegiado, que é o Conselho Tutelar. Porque uma chapa ou uma candidatura conjunta, mesmo que seja informal, que é o que acontece, né? As pessoas pedem votos para um grupo de 5 candidatas ou candidatos, você acaba tendo uma homogeneidade, que eu não acredito que seja o caso num conselho tutelar. Eu acho que a diversidade da composição faz mais sentido, e além do que, você pode ter pessoas que são candidatas excelentes para exercerem um mandato como conselheiras tutelares, mas que não estão incluídas em nenhuma dessas candidaturas coletivas organizadas. Então,
esses foram os impasses a que nós chegamos em relação às eleições. Depois, teve toda a questão, que foi o que deteve o andamento do projeto lá em 2016 mesmo, que foi o tal do regime disciplinar, que poderia ser chamado de código de ética, enfim. Mas houve bastante relutância das pessoas não em estabelecer regras, no começo todas, porque quem mais participou do debate foram conselheiras e conselheiros tutelares, né? Então, claro que eles tinham receio de um tribunal ideológico, né, que isso fosse uma tentativa de cercear as atividades dos conselheiros tutelares, mas com muito debate a gente chegou à conclusão de que, sim, existem condutas que são totalmente vedadas a uma conselheira, um conselheiro tutelar, então que sim, tem que ter algumas normas, né? A definição das atribuições, dos deveres e das sanções a serem aplicadas em caso de não cumprimento dos deveres. Avançamos bastante, 90% de consenso em relação às penas e às infrações em si, 0 consenso em relação à composição da comissão disciplinar. Então, as conselheiras e conselheiros presentes diziam que só aceitariam uma comissão disciplinar que fosse composta por conselheiras e conselheiros tutelares. E outros de nós entendemos que esse modelo dificilmente funciona. Eles falam assim, mas na Câmara é assim, no Conselho Regional de Medicina é assim. Falei, então, e a gente critica isso pra caramba, né? A gente espera que exista, sim, uma compreensão de quem está dentro, mais um olhar de quem está fora. Então, o que nós defendemos foi uma comissão disciplinar composta por representantes do Executivo, de associações de defesa de conselheiros tutelares, mas por achar que seria muito difícil conselheiros estabelecerem sanções disciplinares em relação a seus próprios colegas, né? Pode ser muito delicado de várias maneiras, são concorrentes numa eleição uns dos outros, então tudo pode ser delicado, porque são aliados, porque são concorrentes. Então isso também foi um impasse não superado. Para terminar, alguns dos pontos, do funcionamento do Conselho Tutelar e que o projeto se propunha a resolver é o plantão. O plantão hoje é decidido entre os conselheiros e pode ser bastante até desconfortável, sabe? O modo do funcionamento do plantão. Alguns conselhos estabelecem que você tem 4 conselheiros no expediente normal durante a semana e um conselheiro que é o plantonista daquela semana. Ele vai estar à disposição de dia, de noite, 24 horas e no fim de semana. O que na prática está funcionando com conselheiros. Como é que você consegue ter o pleno, né, o colegiado todo completo, se você tem sempre um conselheiro que não está presente? Claro que eu estou falando de tempos em que estar presente era presença física necessariamente. Mas se você tem sempre um conselheiro que, por ele estar em plantão, ele está à distância, como é que você consegue os 5 necessários para fazer as avaliações coletivas? Então, a gente estabeleceu um sistema baseado, né, inspirado em outras normas de relações de trabalho, que é o sobreaviso à distância, com uma remuneração correspondente, inclusive, nas horas em que a pessoa não está ali dando expediente, mas está disponível para ser chamada, inclusive, nas horas mais estranhas. Desculpem me estender tanto, estou vendo aqui mão levantada do Júlio César, do Quilombo Periférico. Desculpem as outras pessoas de que eu não falei o nome, mas é porque na minha tela aqui só aparecem 3 de cada vez e eu não consigo enxergar direito. Obrigada, vereadora Janaína, pelo convite e pela atenção, e desejo a todas, todos um excelente trabalho. Soninha, foi um privilégio ter você aqui. Obrigada por ter vindo aqui, feito uma breve fala. Essa comissão está aberta. Você também faz parte do legado e da história dessa comissão, então a gente não vê a hora de tê-la de novo na Câmara Municipal, viu? Obrigada, vereadora. Muito obrigada mesmo. Soninha, pela ordem, presidente. Claro. Só queria dizer o quanto também fico feliz na participação da Soninha, que eu vejo já no mandato que ela esteve aqui na casa, sempre muito preocupada, interagindo e trazendo, além da nossa visão, né, como mulher, como mãe. Então, eu quero também parabenizar a vinda dela, viu? Parabéns aí, Janaína, e seja bem-vinda, Soninha. Muito obrigada.
Júlio, quer falar? Nosso querido vereador Júlio. Bom dia. Bom dia, Júlio. Co-vereador. A vereadora majestosa, nossa querida Elaine. Bom dia, Soninha, lembra de mim? Eu era conselheiro tutelar, fui da comissão permanente. É importante aqui registrar a importância, Janaína, da construção desse GT, porque esses pontos que são divergentes, são pontos divergentes a partir da perspectiva dos conselheiros tutelares, do movimento da infância e da realidade na qual a situação dos conselhos tutelares na cidade de São Paulo tem vivenciado, inclusive apresentado para nós naquele momento nosso de debate com os conselheiros e com as conselheiras tutelares aqui nesse espaço dessa belíssima comissão. É importante aqui salientar a formação desse GT, e quando a gente discutiu na assessoria, né, entre nós, os assessores da comissão, a gente, quando indica a comissão permanente dos conselhos tutelares, né, o Fórum Municipal, o Conselho Municipal, a Promotoria de Infância, a Secretaria de Direitos Humanos, o Conselho Municipal de Educação, é justamente para a gente garantir essa paridade, né, para poder ter tantos elementos trazidos pela sociedade civil como os elementos trazidos pelo executivo. Outro elemento importante que a gente discutiu, que vai ser um dos pontos do GT, é a questão da remuneração dos conselheiros tutelares. Quando eu era conselheiro tutelar, de 2011 a 2016, a nossa remuneração de R$ 1.400 foi para R$ 1.800. E, por vezes, o conselheiro tutelar, dependendo da situação, de horas de espera, como foi trazido aquele dia para nós, aguardando aí a vaga de uma criança num serviço de acolhimento, ele tira do seu próprio salário, né? Ele tira do seu próprio salário a alimentação daquela criança, daquele adolescente até chegar à vaga. Então, tem questões que eu acho que é importante a gente fortalecer a construção e a consolidação desse GT. Tem demandas que, ao longo do processo, acho que o GT, de forma coletiva, vai conseguir encaminhar. E é esse o nosso desejo, que o GT avance nessas revisões e que esses pontos que são divergentes, sim, por serem divergentes da perspectiva de projeto e de análise, mas que caminham para que a gente possa aprovar o melhor para a cidade e o melhor para a criança e adolescente desse município. É isso. Excelente, Júlio. Nós estamos todos aqui comprometidos em fazer o melhor para as nossas crianças e adolescentes. Eu acho que a gente já fez um bom esboço sobre esse tema. Gostaria de perguntar se a Soninha quer fazer algum comentário inicial ou final. Talvez uma observação a respeito do trabalho que a gente fez na Comissão de Finanças com a Subcomissão de Cultura, que começou com um grupo pequeno, mas graças, eu acho, à regularidade dos trabalhos, né, a se poder criar uma agenda previsível até para a participação das pessoas. O grupo que começou com 6, 7, 8 pessoas, no final do ano tinha 60 pessoas participando regularmente, de vários lugares da cidade, de muitas linguagens diferentes, de muitos segmentos diferentes, e eu tenho certeza que quanto mais plural, mais rico. Então, eu espero realmente que o grupo de trabalho tenha uma rotina mesmo, porque as pessoas vão entrando no debate com o tempo, vão se inteirando do assunto enfim, convivem com esse desafio que é mesmo o debate democrático, né? Você tem um trabalho assim, muito grande e chega um ponto em que você não consegue consenso, e aí como é que a gente faz, né? Espero que o trabalho não termine de novo num impasse, e que sim se leve uma atualização da lei adiante. Obrigada, vereadoras e vereadores. Soninha, mais uma vez, muito obrigada. Sinta-se sempre convidada a participar da nossa comissão. É muito bom ter você aqui com a gente.
Eu quero aqui registrar. Eu quero registrar a presença da nossa vice-presidente, Ruth Costa, nossa super vice-presidente, e eu gostaria aqui também de registrar a presença da Roberta Lund, que integra o Força Funcad, que é outra instituição que sempre esteve muito envolvida com a nossa comissão. Queria até perguntar se ela gostaria de fazer alguma fala nesse sentido sobre o Conselho Tutelar. Oi, Janaína, obrigada pelo convite. Eu chamo Roberta, além de integrar o Força Funcad, eu sou gestora de casas lares na cidade de São Paulo, algumas conveniadas, outras não, numa associação que chama Associação Maria Ellen Drexel. E a gente tem 2 casas conveniadas ali na região de Santo Amaro e a gente tem algumas outras casas sem convênio, e a instituição já vai fazer os 50 anos de existência. Nosso fundador é o padre João Drexel, que acabou de ganhar um prêmio dos 2 Paulos no segmento criança e adolescente, semana passada. Obrigada pelo convite, eu primeiro me apresentei, e eu estou encantada com essa discussão sobre Conselho Tutelar, porque como trabalhando num serviço de acolhimento, a gente tem uma ligação direta com o Conselho Tutelar, e eu quis participar dessa discussão e me coloco à disposição para que a gente possa discutir mesmo esse assunto, porque a gente realmente acho que tem alguns entraves, né, com essa questão do Conselho Tutelar, e ouvindo a explanação da Soninha, a gente também acha importante uma formação mínima para o Conselho Tutelar e até a existência, né, de algum estudo, algum aprofundamento, onde a gente possa fazer uma integração melhor entre os serviços de acolhimento e o Conselho Tutelar, porque às vezes até existe um desconhecimento dos serviços que existem na cidade, né? Um certo momento um conselheiro tutelar falou, não, mas casa lar não existe. Isso agora, né, já faz uns 4 anos, foi logo que a gente conveniou com a prefeitura, mas a Ellen Drexel existe há 50 anos, vai fazer 50 anos. Então, eu fiquei um pouco preocupada com esse desconhecimento, e eu acho que tem que ser feita uma formação também e uma maior integração entre os serviços de acolhimento e os conselheiros tutelares, né? Hoje eu venho trabalhando de perto com o Conselho Tutelar em alguns casos e fico encantada como um pode ajudar o outro, né? E a gente discutir casos juntos. Eu acho que ter um maior diálogo é de suma importância. Então, essa é a contribuição que eu queria dar enquanto gestora de serviços de acolhimento. Excelente, Roberta. Obrigada por você ter vindo ouvir essa Acho que fechou o microfone, vereadora. Eu não estou conseguindo ouvir. Oi. Ai, desculpa, meu microfone acabou fechando. Quero te agradecer por você ter vindo aqui ouvir essa discussão e contribuído, né, como quem está na ponta cuidando das nossas crianças e dos nossos adolescentes vulneráveis, e é para eles que nós estamos aqui. E eu queria ver até se tem mais alguém aqui de alguma instituição, alguém que gostaria Então,
Então, eu gostaria de verificar se a Juliana, a Elaine, a Eli e a Ruth têm alguma sugestão. A Ruth havia até conversado comigo informalmente, né, de um especialista até que ela havia me indicado logo no início, mas a gente não conseguiu dar sequência. Então, talvez seja a oportunidade não só dela, mas de todos, a gente já fechar essa sugestão para que também possamos alinhar na nossa próxima reunião interna. Então, Ju, você quer começar? Então, eu estou simultaneamente na comissão de saúde, que aí o Felipe me chamou. Então, eu não compreendi o seu encaminhamento. É para você sugerir temas, sabe? Como a gente abordou a alienação parental e tal, é você sugerir os temas que você acha relevante para a gente fechar a agenda de outubro a dezembro. Espera aí que eu vou pegar o que a gente já sugeriu. O Fábio está mais fácil, Fábio, aí com você? É que nós fizemos, inclusive está aqui na pauta que foi apresentada, inclusive na última reunião, se eu não me engano está até aqui, ó, as datas, a gente pensou e colocou como proposta, né, 14/10, espaço de lazer na cidade, 28/10, juventude, 11/11, racismo na infância, 25/11, racismo na juventude, 9/12, consumismo na infância. E dia 23, que a gente não sabe se vai ter, né? Ficou de a gente discutir. Então, a gente tinha pensado na reunião da assessoria, nós já discutimos em conjunto os temas sugeridos por todos os assessores e todos os vereadores e fizemos essa proposta. Então, a ideia era, a gente pensou que era para só bater o martelo, se era esses temas mesmo, mas já tinha uma proposta não só nossa, mas a proposta de todos que a gente apresentou nesse documento aqui. Não sei se eu tinha entendido errado, gente, mas é o que está aqui, inclusive, no documento. Pela ordem, não, Janaína, sempre pode ir sim, Elaine, só vou fazer um comentário. É importante a gente entender que as reuniões que deliberam é essa reunião, né? Então, é muito importante, a reunião que é feita internamente com os assessores, que é quem dá esse suporte técnico para os vereadores, a gente levanta as informações relevantes para que possa ser debatido, né? Então, é um encaminhamento. Por isso que eu estou pedindo para as vereadoras apresentarem os temas que elas consideram relevantes. Elaine, a palavra é sua. Janaína, eu tinha recebido também esses temas já pela assessoria, né, que acompanha a reunião, e a gente achou de fato que estava bem elaborado ali esse tema, né? Inclusive, acho que o tema da juventude, acho que já falei algumas vezes aqui, a nossa comissão é de criança e adolescente, achava que o tema de juventude era um tema muito importante para a gente discutir em separado. Porque muitas vezes a gente acaba focando mesmo na criança e do adolescente, né, na comissão, e a gente tem temas super pertinentes para falar de juventude na cidade, né, especialmente em tempo de pandemia, que nossa juventude ficou, né, tanto fora das políticas públicas, enfim, de educação aí. Os outros temas também tem o acordo, quero fazer duas observações, assim, racismo na infância é um tema muito fundamental para a gente aqui da Mandata, então queria, Janaína, junto com você, construir fortemente esse tema aí, se for possível. E o último tema também da comissão que é apresentado, né, sobre criança e consumo, também acho um tema muito fundamental, já adianto logo de cara que acho que a gente poderia dialogar com algumas pessoas que têm tratado desse tema. Então, tem o acordo que foi proposto. Eu não sei se você tem alguma discordância, Janaína, mas para mim está bem elaborado assim, o que foi feito no grupo de trabalho. Só para poder contemplar, Janaína, que para mim que também foi discutido na comissão, tá bem ok, porque... Ai, pera só um pouquinho, desculpa, Felipe, desculpa. Desculpa, eu tô...
Eu tô aqui. Janaína, só para poder dizer que eu também concordo com o grupo de trabalho, né? Eles têm se encontrado toda semana, então gostei muito do que foi elaborado lá. Legal. Eu acho que então a gente pode, porque eu senti falta que a Eli havia feito alguns comentários e indicações comigo, e tem um tema da vereadora Ruth Costa que eu também não vi contemplado. Então, assim, eu vi muitos temas das pautas que são realmente muito importantes, mas que a gente precisa trazer também o olhar das outras vereadoras. Então, eu só queria mesmo fazer essa reunião. Então, é muito bom que esses temas vocês se sentem contemplados. Então, a partir desses temas, eu vou encaminhar para as duas e ver se a gente tem a concordância, e aí a gente vota o cronograma já na primeira reunião amanhã, na próxima quinta-feira. Então, a gente pode fechar aqui um desses temas já para a próxima reunião, né, que eu acho super legal a gente trabalhar esses espaços de lazer na cidade de São Paulo. A gente fecha essa pauta, só que fica a única questão se ela vai ser mantida, né? Porque é bem na semana do feriado. Então, eu queria fechar com vocês, se a gente mantém, ou se vocês acham que é melhor a gente... podemos tanto antecipá-la, como também podemos adiá-la. E aí, vocês que decidem. Janaína, não, é a Elaine. Eu só ia perguntar se elas saíram, a Eli saiu e a Ruth, porque aí a gente já conseguia colocar aqui, né? Não, obrigada. Eu estou aqui, Elaine. Estou ouvindo, sim. A minha internet deu uma osciladinha, mas eu estou aqui. Então, a gente faz essa reunião, da próxima reunião, o item da próxima pauta, esses espaços de lazer, eu aguardo aí indicações de todas, para a gente construir aí uma pauta bem bacana. Eu gostaria de ouvir também das pessoas que se encontram presentes, se tem algum tema que acha importante ser debatido, e aí a gente reitero aqui com a Eli, se tem algum tema relacionado à criança que ela gostaria de ver debatido aqui na nossa comissão, e aí a gente encerra o nosso dia de hoje. Claro. Eu acho que quando a gente fala de criança, do adolescente, eu acho que todos os temas são de extrema importância, né? E um dos temas que eu gostaria também de colocar é sobre a criança pós-pandemia, né? Como é que estão sendo o acompanhamento? A gente tem visto, inclusive, existe um projeto aqui dentro da casa, circulando já, e eu pedi para a autoria, sobre a questão da depressão infantil. Então, eu acho que é um tema também bastante importante. Eu conheço crianças que têm o autismo, que estão com depressão. Então, você vê, é uma série de problemas que a gente pode estar questionando, batendo um papo legal e colocando na pauta para que as nossas crianças tenham aí a oportunidade de não se tornar um adolescente depressivo ou um adulto depressivo, né? Que a depressão ela é muito delicada, a gente sabe que há tratamentos que as crianças, os adultos em si ficam bem, mas eventualmente em um processo futuro ele acaba recaindo. Então eu acho que esse processo com a criança ele tem que ser muito bem tratado para que haja menos condições de que há uma possibilidade de um futuro voltar essa depressão, né? A depressão infantil é um tema muito agravante, além do abuso sexual, enfim, como nós temos vários temas aí relevantes para serem tratados.
que vocês acham? Excelente, Eli. Acho que é muito importante a comissão ela ter a voz, representar a voz de todos. Esse que é o compromisso, é por isso que a gente não chamou nenhum convidado nessa reunião, para que, de fato, todas nós pudéssemos ser ouvidas. Janaína, uma outra questão também, já que nós estamos pautando. Claro. Por exemplo, hoje eu me dividi aqui, eu estava numa comissão, no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, da Família, dos Direitos Naturais, me dividi um pouco entre a nossa conversa aqui, nessa comissão, com essa Frente Parlamentar. E eu entendo que, anteriormente, nas nossas audiências, assim, nos nossos trabalhos, eu vejo claro, o assunto é sempre muito gostoso de se, mas eu vejo que as nossas reuniões, elas estão muito extensas, né? Não sei se vocês estão percebendo. Eu acho que seria também uma forma da gente também diminuir um pouco, porque a gente acaba se dividindo em várias atividades. Um ótimo ponto, Eli. A gente pode estruturar os trabalhos de uma forma que a nossa reunião dure 1h30 no máximo. A gente pode estabelecer isso. E só mesmo numa eventualidade ela chegar a 2 horas. Enfim, o que vocês acham disso? Eu acho que assim, as reuniões estão de 2 horas, porque a gente tem tratado de 2 coisas ao mesmo tempo. Uma que são as propostas, né, que a presidente coloca para essa comissão, e a outra é especificamente em solicitações mesmo, que são das vereadoras, né? No caso, eu sempre tenho bastante demanda, a vereadora Elaine também. Então, se não prejudicar de a gente conseguir colocar as pautas necessárias, mesmo a gente aqui pensando em um organograma, mas a comissão às vezes acontece de a gente conseguir, de ter alguma coisa urgente, que isso não seja inviabilizado, né? Então, eu acho que seria... Janaína, eu tenho Com acordo certeza, também. Ju. Desculpa, Janaína. Eu tenho acordo também. Inclusive, ia falar que talvez a gente consiga, dependendo do tema, se a gente conseguir trazer menos, um número menor de pessoas, palestrantes no começo do debate, talvez, acho que a gente fez alguns com 3, 4, se a gente pensar em 2 pessoas por tema, 3 pessoas no máximo por tema, também a gente ganha. Claro que é sempre muito bom e importante a gente ouvir, né, o que os especialistas falando, mas talvez também seja bom a gente reservar um tempo para que a gente consiga dialogar, né, entre nós também. Então, acho que é possível, sim, considerando essa ponderação que a Juliana fez, né, de viabilizar. Realmente eu estou sentindo falta do diálogo entre nós, não só o convidado expor, né, o assunto. É importantíssimo, claro, jamais a gente teria o conhecimento sem eles, mas eu vejo que está havendo isso, às vezes muito extenso, e a gente acaba não conseguindo detectar tudo de melhor ali para a gente, no momento para a gente criar e desenvolver essa comissão. Excelente, muito bom. Então, Eli, eu quero muito sentar com você e para a gente fazer como eu fiz uma primeira conversa com a Elaine. Lembra, Elaine, que a gente... e aí, tanto que da minha conversa com a Elaine que surgiu a reunião com os assessores, né? Então, assim, a gente vai aperfeiçoando, a gente está aqui para aprender, né? Juntas. E óbvio, vamos melhorar o trabalho da nossa comissão, vamos fazer com que ela, de fato, todo mundo se sinta parte dela,
Esse é o objetivo, tá? Vamos ver como que a gente melhora isso, como que a gente constrói. Eu acho que é uma boa sugestão da Elaine, pode melhorar muito isso, a gente chamar 2 convidados, 3 no máximo, num tema que seja bem polêmico, que tenha muitos especialistas bons. Então, é isso. Eu, no começo, eu queria trazer várias vertentes de cada tema, né? Então, geralmente chamava 3, 4, alguns eu até chamei 5, e realmente ficaram muitos, porque eram temas complexos e que eu não queria transparecer para quem acompanha a gente que existia qualquer pauta ideológica na construção disso, que eram realmente debates técnicos, né, que a gente tem aqui, não como uma atividade fim, mas é uma atividade meio, a nossa comissão, de pautar a construção da política pública. Então, mas vamos melhorar isso, tá, Eli? Eu conto com você para me ajudar a fazer o trabalho da nossa comissão ser melhor, tá? Então, vamos organizar isso de uma forma propositiva, vamos preparar. Eu vou pedir para você ver aí um cafezinho rápido, aí a gente toma um café, eu vou aí no seu gabinete, ou você vem no meu, e a gente organiza isso até por telefone mesmo. Eu e a Elaine, a gente conversou por telefone, porque ficou uma confusão. A gente bater um papo. Então tá bom. Mas eu também fiz no gabinete da Janaína, que é muito lindo, por sinal. Ai, foi verdade, mas foi tão rápido, né? Gente, essa loucura que a gente vive, né? As pessoas nem imaginam. Janaína, só eu bater o cabo de vassoura aqui, ó, que eu já falo, tô subindo. É verdade. Ele tá bem embaixo de mim. É verdade. Do seu gabinete. É verdade, tá, querida. Então tá bom. Vamos fazer essa construção de ser esse próximo trimestre, ser incrível, arrebatador e que todo mundo se sinta parte. Eli, vamos marcar esse papo e na próxima reunião... Eu quero participar muito mais dessa comissão. É que eu me vejo um pouco, muito atarefada. Comissão de política urbana geralmente está dando junto com a sua, e aí quando fica extensa eu não consigo me preparar para a política urbana também, entendeu? Então, a gente tem muitas tarefas, vocês também devem ter como eu, e aí eu adorei a sugestão da Elaine de diminuir os convidados, de repente, ótimo, extrair o máximo de informação, porque aqui a gente está para aprender, claro, e agregar os nossos conhecimentos. Mas eu gostaria de participar muito mais, né? É por isso que eu citei, tá bom, Janaína, Elaine, Ju, Felipe, a todos que estão aí. Excelente. Então, eu vou aproveitar até porque a gente tem alguns GTs para sair do papel, né? Tem o GT de educação, educação infantil, né, que a gente tinha falado de fazer, o GT do Conselho Tutelar. Eu acho que a gente precisa fazer essas coisas acontecerem para a gente ter algum resultado. Então, vamos conversar e vamos fazer as propostas andarem. Tá bom, queridos? Então, a gente, não havendo mais nada a ser tratado, eu declaro encerrada a nossa comissão, agradecendo muitíssimo a participação de todos. Adorei essa reunião, foi super participativa, e que a gente tenha muitas outras como essa, tá bom? Um beijo bem grande. Até a próxima. Beijo, gente. Até mais tarde. Beijo. Até mais tarde.